Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje iniciaremos mais um dia de aula de estudos remotos de História do Ceará. E na nossa aula de hoje, a gente vai estudar sobre o segundo e o terceiro mandato de governo de Alcioli. Então, vamos iniciar nossa aula? Bom pessoal, na nossa aula de hoje iremos falar primeiramente do segundo governo de Alcioli, de 1904 a 1908. Então eu gostaria que todos abrissem a apostila de História do Ceará na página 40, para que posteriormente vocês possam acompanhar a leitura. O segundo governo de Alcioli foi marcado por uma intensa disputa entre a oposição e o velho oligarca. Muitos setores da sociedade civil passaram a fazer oposição ao governo devido aos altos impostos e aos custos de vida bastante elevados. Para intimidar os adversários políticos, o governo ele incumbiu, ou seja, ele ordenou a polícia a surrar os opositores. Muitas pessoas foram presas. Um exemplo bem típico da repressão policial foi o caso de Antônio Clementino de Oliveira, que depois de ser surrado pela polícia, ele foi preso na cadeia pública, sendo inclusive negado a eles todos os habeas corpus impetrados a seu favor pela Justiça Federal. Isso mostra quem de fato mandava no Ceará. Na verdade, o poder Alcioli estava acima da própria lei. Então, pessoal, esse segundo governo da Alcioli, ele perseguiu os jornais que eram da oposição. E os jornais que eram a seu favor, que no caso era a República e o Tempo, eram utilizados para fazer propaganda de Alcioli e denegrir a imagem de seus inimigos políticos. Então, para garantir a manutenção do seu poder, Alcioli procurou consolidar suas bases políticas no interior junto aos coronéis. Ademais, o governo procurou também garantir a qualificação de novos eleitores, com o objetivo de eleger os candidatos pertencentes ao seu grupo político. E para completar, Alcioli fez aprovar uma lei possibilitando a reeleição sucessiva para o cargo de governador. Mas que esperto, hein, pessoal, esse Nogueira Alcioli? Já no terceiro governo de Alcioli, que se iniciou em 1908 e, como era de se esperar, continuou no poder até 1912, quando acabou por renunciar diante de uma revolta popular. É o que nós vamos ver agora daqui para frente. Mais uma vez, o público se confunde com o privado. Sua continuidade no governo era também a continuidade de seus familiares e protegidos nos principais cargos do Estado. Nesse período, as finanças públicas começaram a se estabilizar, mas o governo nada investiu no social. Seu interesse maior era manter os privilégios daqueles que lhe davam apoio político. Cada dia que passava, crescia a oposição. Ao mesmo tempo em que a repressão e a violência tomavam de conta do cenário político cearense, muitos líderes da oposição foram presos. O terrorismo alciolista tentava calar a voz da oposição, mas esta não se intimidava diante do poder de tal oligarquia. Quando se aproximou o período eleitoral, Alcioli indicou Domingos Carneiro Vasconcelos como seu candidato à presidência do Estado. Ao tomar de conhecimento que tal candidato seria a continuidade do governo Alcioli, o povo se organizou em torno da candidatura do coronel Marcos França Rabelo. A partir de então, começaram a se organizar os movimentos pró-Rabelo. Muitos jovens se reuniram na Praça do Ferreira na noite de 29 de dezembro de 1911, distribuindo um boletim político. No entanto, cavalaria tentou reprimir o movimento, avançando sobre os manifestantes. Muitos foram os feridos entre civis e militares. No dia seguinte, circulou pela cidade um boletim narrando o fato e possibilizando o governo Alcioli pelo acidente. A Associação Comercial enviou um memorando ao governo federal narrando o ocorrido e pedindo providências, mas o governo federal sempre
sempre fiel à política dos governadores, informou que nada poderia fazer, e isso deixou a população altamente revoltada. A cada dia que passava, as relações entre o governo e a sociedade civil eram mais tensas. A Scioli já havia perdido o controle da situação. No dia 21 de janeiro de 1912, a Liga Feminina organizou uma passeata reunindo 600 crianças, todas vestidas de branco, com enfeites verdes e amarelo e um medalhão de Franco Rabelo no pescoço. Mais de 8.000 pessoas esperavam ansiosas pelo desfile. Quando os manifestantes se aproximaram da Praça do Ferreira, foram surpreendidos por 2 piquetes de cavalaria que investiram contra eles, provocando uma grande confusão. Muitas pessoas desesperadas gritavam, outras foram pisoteadas pela massa ou pelas patas do cavalo. A polícia acciolina batia sem piedade em todos, não importava se era mulher ou criança. E por falar em criança, a repreensão foi tão violenta que uma menina de 10 anos foi assassinada por um policial, que não teve a menor sensibilidade diante dos pedidos da pobre criança, para que não cometesse tal ato de selvageria. Mas o assassino pagou seu preço. Foi abatido por um cabo da tropa federal, revoltado com a triste cena. O resultado foi muitas crianças feridas e alguns mortos. Esse episódio foi a gota d'água para a revolta da massa contra o governo. Fortaleza transformou-se numa verdadeira praça de guerra. A situação estava fora de controle. A Scioli estava só. Muitos que se diziam amigos e apoiadores começaram a se afastar do oligarca, alegando que não poderiam apoiar um governo que matava crianças. Era o fim da oligarquia. O coronel José Faustino e arcebispo de Fortaleza, Dom José Vieira, procuraram a Scioli e pediram para que o mesmo contornasse a situação. Este, porém, se recusou a qualquer diálogo. Mas a conjuntura política acabou obrigando o oligarca a seguir o conselho de seu genro, o Dr. Francisco Sá. A única saída para salvar a vida de Scioli era a renúncia. Então, Scioli renunciou no dia 24 de janeiro de 1912. Assumiu o governo o então primeiro vice-coronel Antônio de Carvalho Mota, que permaneceu no cargo até as eleições, quando Franco Rabelo tomou o poder. Agora vocês irão realizar essa atividade que eu irei disponibilizar no grupo. Logo após, enviarão para o meu privado com seu nome completo.